Oi, imagine que você foi matriculado em um colégio de renome, onde no início é as sete maravilhas do mundo, mas depois você tem que merecer só para poder ficar nesse colégio, mostrar o seu empenho total ou então a expulsão é certa. Hoje no Eu Resumo, veremos os dois primeiros episódios do anime Yoshitsu. O episódio começa com alunos dentro de um ônibus indo para o colégio. Durante isso, surfamos no pensamento do protagonista, que estava pensando sobre a falsa igualdade no mundo, mas seus pensamentos são interrompidos quando ele nota uma garota no ônibus pedindo para outro estudante ceder a vaga preferencial a uma idosa que tinha acabado de entrar no ônibus, mas o jovem se nega a entregar a vaga. Então a garota pede se alguém de outro assento poderia disponibilizar o seu próprio assento para a idosa. E vemos uma triste realidade onde todos fingem nem escutarem o pedido da garota, até que enfim uma moça decide entregar o seu lugar para a senhora. Ao chegar na escola, descobrimos que aquela era a nova escola do protagonista, e que também era uma escola de grande renome com taxa de 100% de empregabilidade, já que foi criada pelo governo para preparar os alunos como o futuro da nação. Em seguida, uma garota pergunta ao protagonista por que ele olhou para ela no ônibus. Então ele explica que tinha percebido que ela não queria ceder o assento dela para a senhora, assim como ele também não queria. Que filho da mãe, ele praticamente assumiu que não ia ceder o lugar dele para a velhinha. Então ela diz que não é igual a ele e que só não cedeu o lugar dela por convicção. Depois ela vai embora, já que ele tinha olhado para ela só pelo aquele simples fato do assento. Depois o presidente de conselho estudantil, o Orikita Manabo, dá boas-vindas aos alunos novatos. Durante a palestra, o protagonista percebe que aquela mesma garota que o questionou na entrada do colégio é da mesma turma que ele. Já dentro de sala de aula, a professora ainda não tinha chegado, então um dos alunos deu a ideia de se apresentar, já que ninguém ali se conhecia. Todos acham uma boa ideia, então o garoto começa a se apresentar. O seu nome é Hirata. Ele diz que gosta de esporte e que pensa em entrar para o time de futebol. Depois que ele se apresentou, o protagonista em seguida em seus pensamentos já dita que ele será o líder de classe. A segunda a se apresentar é uma garota chamada Kushida, e ela diz que o seu objetivo era ser amiga de todos ali. Mais uma vez em seu pensamento, o protagonista diz que ela será a popular, tanto entre os garotos quanto entre as garotas. Então chega a vez do nosso protagonista se apresentar, e o seu nome é Yanokoshi. Eita, nomezinho difícil, rapaz. Mas voltando para sua apresentação, que foi um total fiasco, já que ele no fim só acaba dizendo o próprio nome e não consegue dizer mais nada direito. Logo em seguida, a professora chega na sala e a mesma explica que não há troca de turma naquele colégio, então ela será a professora deles por 3 anos seguidos. Depois ela entrega aos alunos o livro de regra da escola. Logo ela explica à turma que eles quase nunca poderão sair do campus do colégio, e também que o colégio tem de tudo por lá, como shopping, karaokê, cinema e cafeteria, e que os alunos receberão 100.000 pontos por mês, que equivalem a 100.000 ienes, no qual vão usar para gastar na escola, ou seja, cada ponto é 1 iene. Mas ela também diz que eles receberam esse valor de 100.000 por serem admitidos, ou seja, depois disso eles terão que ganhar por mérito. Durante uma compra, o Yanokoshi calcula que, se cada aluno recebeu 100.000 ienes, o governo ao total gastaria 360 milhões por ano, e ele acha isso bem estranho, mesmo se tratando do governo. No mercado, ele encontra a mesma garota do início do episódio, então para acabar com o clima chato entre eles, ele tenta fazer amizade, e pergunta o nome dela. De início ela não quer dizer, mas acaba revelando que se chama Orikita Suzune. Então ele percebe que ela tem o mesmo sobrenome do presidente estudantil, mas ela rapidamente corta o assunto e muda de papo. Do lado de fora, um dos garotos que era da mesma sala que eles estavam discutindo com outros 3 alunos de turma diferente. Isso chama a atenção de Yanokoshi.
Mas quando o protagonista sai para fora do mercado, o trio vai embora. E revoltado, o garoto de cabelo vermelho que pertence à sala do Yanukoshi chuta o balde de lixo e em seguida sai do local. Após ver a câmera de segurança, o protagonista decide limpar a bagunça que o garoto de cabelo vermelho fez no lixo. No outro dia, o protagonista percebe que o grupo de amigos acabaram se formando e ele falhou em fazer amigos. Então a Suzune o zoa e diz ter pena dele, e ele rebate dizendo que ela também não conseguiu fazer amigo, então ela diz que prefere assim. Então o protagonista, só pra avisar, eu tô chamando ele de protagonista porque eu não consigo dizer o nome dele. Voltando, ele decide ir pra cafeteria, mas na porta da sala ele é abordado por Kushida, a garota popular. Ela diz que queria fazer amizade com Suzune, então pede para que o protagonista a ajude com isso. Então depois da aula, o protagonista convida a Suzune para ir com ele na cafeteria. Chegando lá, eles percebem que é bem cheio, mas acabam conseguindo uma mesa. Depois de fazerem um pedido, a Kushida aparece e tenta ficar com eles na mesa, mas isso irrita a Suzune, que decide ir embora. Mas antes de ir embora, Suzune revela que percebeu que tudo era uma armação entre o protagonista e a Kushida para que Kushida pudesse fazer amizade com Suzune, e o próprio protagonista assume que sim, era um encontro falso. Na volta ao seu dormitório, o protagonista anda acompanhado de Kushida, e ele percebe que ela conseguiu fazer amizade até com pessoas de outra turma. Durante a conversa entre os dois, Kushida descobre que Suzune e o protagonista fizeram compras juntos no supermercado. Ela então diz ao próprio protagonista que eles são íntimos demais para o gosto dela. Ao chegar no seu quarto, o protagonista percebeu que tinha algo de estranho naquela escola, já que os alunos conversavam, faltavam ou dormiam durante a aula e os professores nem sequer se incomodavam. A única coisa na qual os alunos estavam se importando naquele momento era em gastar todo o dinheiro do mês que tinham recebido. Mas então 30 dias se passam e eles estão em 1º de maio, e é aí que tudo muda. Como o protagonista já tinha previsto, pelo fato deles serem a pior sala naquele momento, os pontos deles no mês foram de 0, ou seja, eles teriam que sobreviver com o que sobrou do mês passado. Então, em um tom de voz sombrio, a professora relembra que tinha avisado que eles receberiam os pontos pelos méritos deles, que estavam totalmente baixos naquele mês, e que naquele momento eles não passavam de lixo para a escola. Então momentos passam e vemos os alunos na aula de natação. E mais uma vez o protagonista pensa o quanto foi falho em fazer amigos, já que ele estava sozinho na beira da piscina. A Suzune se aproxima dele, então eles começam a conversar sobre o que tinha acontecido antes e também sobre o infeliz fato deles serem a pior turma do momento. Então temos o bom e maravilhoso flashback, onde a professora termina sua explicação, onde em resumo eles precisavam ultrapassar a classe C para conseguir algum Class Point. Explicação: Class Point é a média da turma em atividades, tipo como na vida real. A pontuação máxima era de 1000 Class Point. E para terminar de ferrar com a turma D, eles recebem a notícia de que quem obter os resultados insuficientes na prova intermediária ou finais serão expulsos imediatamente. Então o flashback termina e o protagonista e Suzune chegam à conclusão de que para não serem expulsos terão mesmo que passar da classe C. Mas a conversa dos dois é interrompida por Kushida, chamando Suzune para nadar, mas a mesma se nega, apenas se levanta e se retira de perto deles. Vemos Irita conversando com a turma e dizendo que eles precisavam ganhar ponto até o fim do mês, mas o garoto de cabelo vermelho começa a fazer birra e não escuta nada que Hirata tinha a dizer. Então vemos Suzune sendo observada através de uma janela pelo líder de conselho estudantil, que estava em uma sala parabenizando os líderes da sala A pelo fato que a turma A tinha obtido naquele mês 940 Clash Point, a maior pontuação de todo o colégio do mês. Depois da aula de natação, a turma D volta para a sala,
e lá vemos alguns alunos pedindo pontos emprestados uns aos outros. Então, ao chegar em sua mesa, o protagonista recebe um convite da Suzune para eles almoçarem junto, e ele acaba aceitando. Durante o almoço, ele fica com o pé atrás de comer, já que a Suzune estava pagando pelo almoço dele, logo no momento onde todos estavam economizando o máximo possível. Então Suzune fala ao protagonista qual o seu plano. Ela quer montar um grupo para ajudar a três garotos que são o pior da turma a tirar nota boa. Esses garotos são Sudo, Ikki e Yamushi. Suzuno acredita que se ninguém ajudar esses três será o fim para a turma D. Ela também mostra suas intenções de não só ultrapassar a turma C, e sim na verdade passar até da turma A. Então, como nosso protagonista muito esperto já suspeitava que tinha mal intenção, acaba sendo confirmada. Pelo fato dela ter pago sua comida, ela pede para que ele a ajude a conseguir com que os três garotos vá ao estudo do grupo dela. Então ela sai deixando o seu número e endereço em um bilhete. Ele decide logo colocar a missão em prática, mas sai um fracasso e ninguém quer participar do grupo. Então o protagonista tem a ideia de pedir que Kushida faça isso, já que ela é mais popular que ele, e assim talvez os três mudem de ideia. Ela aceita, mas em troca ela também quer participar do grupo. E assim um plano dá 100% certo, só por ter sido a Kushida que convidou, os três aceitaram imediatamente. Agora a pedra no sapato vai ser a Suzune deixar a Kushida participar do grupo. Mesmo o protagonista tentando várias vezes, a Suzune não aceita a Kushida no grupo. Então o protagonista foi dar a notícia negativa a Kushida. Ela simplesmente respondeu que ele não precisava se preocupar, ela mesma ia arrumar um jeito de resolver isso. Já durante o estudo nada ocorre bem, já que Suzune ofende demais os três por não serem tão inteligentes, fazendo os mesmos ficarem irritados e acabar saindo do grupo. Em seguida, Suzune pergunta a Kushida, que estava lá de intrusa, se ela veio para sabotá-la. Isso deixa Kushida triste com a atitude hostil de Suzune e que faz a garota sair de lá correndo. Durante a noite, o protagonista vai a uma máquina de bebida que fica ao lado de um beco, e nesse mesmo beco ele vê Suzune conversando com um cara no qual ela o chama de irmão. Esse mesmo cara que estava escondido entre as sombras do beco estava ofendendo e menosprezando a Suzune, e quando aparece na luz do beco revela-se que é o presidente do conselho estudantil. Então, no momento em que o presidente estava prestes a dar um soco no estômago de Suzune, o protagonista segura sua mão, e em seguida o presidente parte para cima, efetuando vários golpes no protagonista que em uma cena B10 desvia de todos. Então o presidente reconhece o protagonista como o aluno que sempre acerta metade das provas. Então Orikita insinua que o protagonista faz isso de propósito, mas o prota rebate dizendo que tudo não passava de coincidência, e por fim o presidente sai daquele local depois da confusão. Então o protagonista e Suzune vão tomar uma bebida depois de tudo aquilo, e o protagonista entra no assunto sobre os três piores alunos, no qual Suzune diz que não quer mais se ajudar. Ele então diz que talvez a culpa não seja dos três por serem ruins, e sim dela por inferiorizar quem fez ela cair na turma D. Dias se passa e finalmente chega a data da prova intermediária. Por incrível que pareça, toda a turma D termina com notas altas. Então esse foi o resumo, e com ele você economizou 26 minutos do seu tempo, já que eu resumi 40 minutos em apenas 13.